Se existe algo que nos move e ao mesmo tempo nos assusta profundamente, é a falta. Ela é o motor do nosso desejo, mas também o que muitas vezes nos leva ao sofrimento. Afinal, por que é tão difícil de aceitar que somos incompletos? Hoje eu quero conversar com você sobre a falta. Esse conceito tão importante para a psicanálise, que trata sobre algo que nos constitui enquanto sujeitos. Lacan nos ensina que a falta é estrutural. Ela não é um defeito ou algo que precisa ser corrigido, mas parte do que nos faz humanos. Desde Freud, a psicanálise tem apontado que o que nos move não é o que temos, mas o que nos falta. É a falta que nos faz desejar, que nos faz buscar, que nos conecta com o outro. Mas aceitar a falta não é fácil. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a buscar um preenchimento o tempo todo, seja no amor, no trabalho, nas realizações pessoais. Parece que estamos sempre correndo atrás de algo que, na verdade, nunca vamos alcançar por completo. E é justamente aí que mora o sofrimento. O problema não está na falta, mas a nossa dificuldade em aceitá-la. É comum que no consultório a falta apareça de forma intensa. Pacientes chegam com a sensação de que algo está faltando em suas vidas, mas sem saber nomear exatamente o que é. Eles buscam respostas rápidas, soluções mágicas e muitas vezes projetam na psicóloga a esperança de que ela possa resolver esse vazio devido ao sofrimento intenso vivido. Mesmo que o paciente apresente essa demanda, a intervenção na psicanálise não vai se direcionar para preencher essa falta, e sim ajudar o paciente a aceitá-la, a ressignificá-la e a enxergá-la como uma parte constitutiva de sua existência. Para Lacan, o desejo nasce da falta. Isso significa que só desejamos porque sentimos que algo nos escapa. Imagina se fôssemos completos, plenos, satisfeitos em tudo. Não haveria nada a buscar, nada a criar, nada a construir. A falta nesse sentido é criativa, é o que nos faz sonhar, querer, inventar. Mas existe um ponto importante: a falta nunca pode ser preenchida completamente. Isso é algo que a sociedade muitas vezes se recusa a aceitar. O capitalismo, por exemplo, nos incentiva a consumir como se pudéssemos preencher esse vazio com coisas materiais. Já no amor, criamos expectativas irreais, como se o outro pudesse nos completar, nos salvar de tudo o que nos falta. Freud já apontava que em muitas relações projetamos no outro aquilo que sentimos faltar em nós mesmos. E essa projeção quase sempre leva à frustração. Nossa cultura trabalha duro para nos convencer de que a falta é um problema. Estamos cercados por discursos que nos prometem a felicidade completa, o corpo perfeito, a carreira ideal, o relacionamento dos sonhos. E quando não conseguimos alcançar tudo isso, porque na verdade ninguém consegue, nos sentimos insuficientes, frustrados e até adoecemos. A dificuldade em aceitar a falta também tem a ver com o medo de encarar quem somos de verdade. Quando negamos nossa incompletude, criamos máscaras, tentamos parecer fortes o tempo todo, mas isso nos afasta de nós mesmos, nos desconecta da nossa própria humanidade. Aceitar a falta não é fácil, mas é libertador. É dizer, eu não sou perfeita, eu posso desejar, mas não preciso ter tudo para existir plenamente. Mas por que é tão difícil aceitar a falta? Por que insistimos tanto em negá-la? A resposta está na maneira como lidamos com o desejo. Para Freud, o ser humano é marcado pela perda. Desde o nascimento, nós somos separados do útero, que nos dava a sensação de completude. Passamos a vida inteira buscando algo que nos devolva essa sensação, mas nunca conseguimos encontrar. E quando não conseguimos reconhecer isso, o desejo vira um tormento,
Ficamos presos na busca por algo impossível de alcançar e isso gera angústia, frustração e muitas vezes sofrimento psíquico. Lacan explica que essa falta está diretamente ligada ao que ele chama de grande outro. O outro é o lugar do simbólico, onde buscamos reconhecimento, aprovação e também amor. É como se precisássemos do olhar do outro para nos sentirmos completos, para preencher aquilo que nos falta. Mas ao mesmo tempo, o outro nunca pode nos dar exatamente o que queremos. Esse vazio, essa falta é o que nos torna humanos, mas também é o que nos desafia a cada dia. Essa dificuldade em lidar com a falta aparece com força nas nossas relações. Quantas vezes esperamos que um parceiro ou parceira nos complete, que seja tudo o que precisamos? Lacan dizia que o amor é dar o que não se tem a quem não o é. Essa frase, aparentemente enigmática, nos lembra que o amor verdadeiro só é possível quando reconhecemos nossa falta e a falta do outro. Não amamos porque somos completos, mas porque somos incompletos. E ainda assim, encontramos no outro um lugar de troca, de construção e também de desejo. Quando não aceitamos a falta, nos tornamos dependentes. Exigimos que o outro seja tudo para nós. E isso cria expectativas impossíveis de serem atendidas. O resultado é a frustração, a desilusão e até mesmo um colapso dentro da relação. Reconhecer a falta, por outro lado, nos permite amar de forma mais livre, sem a necessidade de exigir do outro aquilo que ele não pode e também nem deve nos dar. Aceitar a falta não significa desistir do desejo ou se conformar com menos. Pelo contrário, é entender que a falta é o que nos impulsiona, o que nos permite criar, sonhar, buscar. Quando reconhecemos que não somos completos, nos abrimos para o mundo, para as relações, para o novo. A falta deixa de ser um problema e se torna uma potência, um lugar de crescimento. Como diz Bell Hooks, o amor começa quando enxergamos o outro como ele realmente é e não como uma projeção dos nossos próprios desejos. E isso só é possível quando estamos em paz com a nossa própria falta. Porque ao aceitá-la, aprendemos a lidar com ela de maneira mais saudável, mais humana. A falta não é um problema que precisa ser resolvido. Ela é parte de quem somos. É o que nos torna humanos, criativos, desejantes. Quando fugimos dela, acabamos nos distanciando de nós mesmos e entrando em um sofrimento. Mas quando a aceitamos, encontramos um caminho para viver de forma mais autêntica, mais plena. Se você sente que está sempre buscando algo, que o vazio dentro de você nunca se preenche, eu quero que saiba, isso não é uma falha, isso é a falta. E reconhecer isso é o primeiro passo para transformar esse vazio em um lugar de criação de si, de pulsão de vida e também de crescimento. E agora eu te convido a refletir. Como você tem lidado com a falta na sua vida? Você tem conseguido aceitá-la ou ainda tenta preenchê-la a todo custo? Deixe suas reflexões nos comentários. Vamos continuar essa conversa, porque reconhecer e aceitar a falta é um ato de coragem e um caminho também para a transformação.